Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao módulo de Teoria e Filosofia do Yoga. A gente viu na aula passada o início do conceito de Yoga, eu vou continuar deste ponto onde a gente parou, tá bom? Falamos aqui, né, que o significado real do Yoga é a liberação do contato com a dor e o sofrimento a partir de você se compreender como uma alma de natureza divina, né? Continuando aqui, aqui ainda vou só ler mais um pouquinho do texto do Iyengar. Ele fala assim como um diamante bem lapidado tem muitas facetas e cada uma reflete uma tonalidade diferente, a palavra yoga encerra diversas facetas, cada uma refletindo um matiz de significado e revelando aspectos distintos de toda a gama de esforços humanos para alcançar a paz e a felicidade interior. Então, em última instância, seja por qualquer faceta do yoga que você adentre e aprofunde, o objetivo final, o yoga ele é considerado meta e ele é considerado processo, objetivo e caminho. Como que eu chego no meu objetivo? A partir deste caminho. Então, em última instância, está todo mundo procurando este yoga. Está todo mundo aqui, mesmo que não se utilize a palavra yoga, está todo mundo tentando se entender aqui, né? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita, tem gente que duvida, tem gente que tem fé, tem gente que não tem, mas está todo mundo caminhando, ninguém está parado. Até mesmo a pessoa mais retirada desse processo, né? Uma pessoa que não pensa em Deus, ou que não pensa qual que é o propósito dessa vida, nem nada disso, até ela tem o seu processo de yoga, porque naturalmente todas as almas, por terem a natureza divina, elas vão acabar pensando em algum momento no divino, né? Isso conforta nosso coração, né? No Bhagavad Gita fala, haja, haja em busca desse yoga, mas de acordo com a sua natureza. Não queira ser igual ao outro, não se compare igual ao outro. Busque dentro de você, ainda que com suas imperfeições, né? Não se julgue, mas busque, né? Esse é o principal aspecto do yoga. A individualidade. Por isso que eu gosto, por isso que eu tinha uma resistência muito grande com o yoga online, mas eu tenho visto que as experiências onde você não tem uma sala de aula com todo mundo junto, com um olhando o que o outro está fazendo, porque quando você está olhando ali na tela, não dá tempo de você ver o que o outro está fazendo, e o outro também não vai ficar te vendo, porque ele tem que ver o instrutor para poder fazer a sua prática, né? E o instrutor, eu já falei para vocês, né? Não tem ninguém perfeito nessa vida, tá cada um numa gradação, eu tenho a minha gradação, daqui a alguns anos serei um pouco melhor, mas isso não quer dizer que eu vou ser excelente, não sei. Mas o que eu posso passar, eu passo com muito coração, com muita dedicação. Então, acho que esse é o principal, assim, né, da conduta. E eu tenho visto que esse yoga online, ele te traz uma individualidade que é muito poderosa, porque é você com você mesmo. Até no processo do asana, é você descobrindo o seu corpo, as suas potências, as suas limitações, né? Então, vamos voltar para cá. Acho bonito falar dessa diversidade e das N possibilidades, né? O yoga também é descrito como a sabedoria na ação ou a arte de viver com destreza em meio às atividades, com harmonia e moderação. Moderação é uma palavra-chave para o yoga. Ele até coloca aqui no seguinte parágrafo. Yoga não é para aquele que come demais, nem para aquele que se mata de fome. Yoga não é
para aquele que dorme em excesso, nem para aquele que permanece acordado. Pela moderação na comida e no repouso, pelo regramento no trabalho e pela harmonia entre sono e vigília, o yoga combate dor e sofrimento. Isso é um parágrafo poderoso para a gente poder entender por que o yoga no nosso dia a dia ajuda. Né? Ajuda, traz para a gente disciplina, traz para a gente essa consciência do bom senso, né? Às vezes a gente se mata de trabalhar e uns 5 minutos que a gente para relaxar, a gente se sente culpado, não é isso? Ou às vezes a pessoa é extremamente preguiçosa e ela não sai daquela letargia dela, daquela ausência de dinâmica, porque ela, às vezes ela tem medo de encarar a vida, ela tem medo da ação. Então o yoga vai trazendo isso para a gente. A prática ali no tapetinho é para isso, para a gente ter bom senso com o modo que a gente utiliza esse corpo, essa mente, o modo como que a gente se relaciona com esse meio ambiente onde a gente está inserido, né? Isso é assim, só isso no yoga já é um avanço, já é um passo muito grande. Então, continuemos ali nas nossas práticas de tapetinho, né, de respiração, de criar as nossas rotinas de rituais, né, limpeza, prestar atenção no que a gente está comendo, no que a gente está pensando, tudo isso nossa, é uma ferramenta linda já. Eu vou parar um pouquinho a leitura dele e vou para a leitura do Pensamento Vaishnava, que é um livro da linha de Vaishnavismo que eu falei para vocês. Ele foi escrito por Bhuvana Mohan Das, que é um brasileiro que ele já faleceu tem pouco tempo também. Ele participou do movimento Vaishnava, ele foi para a Índia, ele trouxe o pensamento Vaishnava aqui para o Brasil de uma forma assim muito densa. E ele trouxe, ele compilou, né, alguns pensamentos nesse livro, Pensamento Vaishnava, uma filosofia para Yoga, que traz realmente assim, o acesso a fontes sólidas, né, fontes fidedignas. Esse é um livro que, posteriormente, eu vou acabar fazendo aulas específicas dele, ele é muito bom para isso, mas hoje eu quero só mesmo trazer aqui o conceito que ele também coloca. Tem um capítulo inteiro que chama Yoga. E eu vou ler aqui para vocês um pouquinho. Então, como já é um capítulo que vem de algumas outras explicações, ele coloca, né, neste ponto da narrativa ficou esclarecido que os pensamentos Vaishnavas são repletos de afirmativas sobre a transcendência, sobre a identidade não corpórea, não mental, não intelecto e não ego da entidade viva. A prática de yoga, isso a gente vai falar depois sobre isso, mas o que eu quero é aqui, ó, quando ele fala, a prática de yoga é o corolário experimental dessas verdades. Então, o que ele está querendo dizer é que praticar yoga é, de fato, sentir na própria existência, né, essas verdades, as quais a gente já falou um pouquinho aqui, sobre a questão de você ser uma alma, da impermanência, do que permanece a sua alma, né? E aí que eu acho mais interessante, eu vou até estender um pouquinho essa nossa aula de hoje, porque ele fala o seguinte, que os Vedas, que são as escrituras antigas da Índia, elas descrevem que existiam, o mundo material, ele passa por 4 grandes eras, que é Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, que Kali Yuga é a era que a história determina como a história do ferro, né? E é a era que a gente está vivendo agora. Então, ele coloca, por que eu estou falando isso? Porque ele vai falar
como que o sistema de Hatha Yoga ele fez sentido em outras eras, e como que esse sistema hoje em dia ele não consegue de fato ser tão eficaz por conta de todo o que a gente já falou, né, o modo de vida depois da Revolução Industrial é um modo completamente distinto do que as sociedades antigas tinham como condição, né, como contexto. Então, vou ler aqui mais um trechinho. Os Vedas descrevem que em outras eras cósmicas, como Satya Yuga, a era do ouro da humanidade, que aconteceu há cerca de 3 milhões de anos, a duração da vida humana podia estender-se até 100 mil anos solares. Nesse, então, contam-nos, praticava-se o sistema de yoga completo, como um estilo de vida progressiva e evolutiva em nossas vivências espirituais. Então, quando o yoga descende esse conhecimento em Satya Yuga, as pessoas viviam até 100 mil anos, né? Isso é dito nas escrituras. Nos primeiros 10 mil anos de vida, podia-se praticar Hatha Yoga para aperfeiçoar o corpo físico e, por meio das técnicas de pranayama, controlar a respiração e expiração, o batimento cardíaco, equilibrando Ida e Pingala, que são os canais energéticos centrais, onde tem os principais chakras, que a gente vai ver isso também em algumas aulas, o sistema nervoso vinculado à inalação e exalação dos ares do corpo, obtendo desta maneira um estado de paz mental que precede a incursão consciente nos planos da realidade sutil. Então, enquanto você não consegue esse estado de paz mental, que é o estado básico, você não avança para o reconhecimento da sua condição de alma. Só aí a gente vê a nossa dificuldade do nosso ritmo de vida hoje. Muito difícil para a gente realizar, mas não é impossível, né? Neste ponto, quando você já estava ali no estado mental de paz, iniciava-se a Raja Yoga, a yoga da mente e das viagens pelas dimensões sutis da realidade, revestido de corpos mentais. Então, depois disso, você conseguia fazer o que a gente chama hoje de desdobramento mental. Então, você podia viajar em outros lugares, tendo este corpo e saindo deste corpo. Este corpo sutil, composto de substância mental, de inteligência e de ego, é, em muito, superior ao corpo físico e permite que se explorem dimensões também em muito superiores à dimensão física. É nestas dimensões sutis, conhecidas como Bhuvar Loka, Swarga Loka, Tapa Loka, Mahar Loka, Jana Loka, Satya Loka, Brahma Loka, etc. São vários níveis de dimensões, tá? Ele está falando aqui Loka, em sânscrito significa local. Que a alma tem a oportunidade de conhecer seres muito elevados no conhecimento e sabedoria dos Vedas, e sob sua orientação iniciar-se nos mistérios da criação em Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. No Bhagavad Gita ele fala esses tipos de yoga, que é o Karma Yoga, o yoga da ação, o Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, e o Bhakti Yoga, o yoga da devoção. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu quero só mostrar aqui, eu acho que eu não vou nem me adentrar mais sobre esse tópico, é que, em outras eras, o yoga ele era realmente um sistema de modo de vida. E ele é muito potente e muito profundo. Isso não significa que a gente não possa colher excelentes frutos do Hatha Yoga que a gente tem hoje. Mas o que eu quero deixar claro com isso é o seguinte: nesse momento,
quando ele está colocando aqui esse tipo de yoga, os asanas, a pessoa ficava anos no mesmo asana. Não é a quantidade de asanas, é a qualidade e é a dedicação que vai fazer com que você colha um bom resultado. A gente vê hoje na internet muitas pessoas fazendo vários asanas em uma única aula. A gente faz alguns asanas diretos, né, na nossa aula. A gente fica ali uma média de 30 segundos a 1 minuto, que é o que é recomendado nesses livros contemporâneos de yoga, mas, de fato, não há uma necessidade de extrapolação, assim, sabe, de ter lá, sei lá, 200 tipos de asana para a pessoa ser um bom praticante. O yoga é para dentro, ele é cada vez mais para dentro, né? Tá falando aqui que em Satya Yoga você tinha esse momento de controle do corpo e da respiração para você ter controle mental e o mental ser livre, o mental ir para outras dimensões. Isso aqui não é ficção científica, não. Isso aqui é mística do yoga, é um yoga bem para além das questões das leis da natureza que a gente conhece. E a ciência atual, ela comprova tudo isso, tá? Tudo o que o sistema de yoga traz como algo para além do que a gente pode falar de sobrenatural, ou seja, para além da regra de gravidade, ação e reação, né? O yoga é capaz, sim. Mas não vamos pensar nisso como uma meta. Vamos pensar que se eu estou ali no meu tapetinho fazendo um asana, quanto de fato estou me dedicando àquele asana e o que ele me traz como resultado? E o que eu quero? Qual que é o meu objetivo? A gente tem que traçar objetivos em tudo na vida, para que a gente possa, de fato, ter uma leitura consistente do meu caminho e dos resultados que eu estou colhendo com isso. Então, a gente já até ultrapassou, né, nessa aula, o que é o conceito do yoga, a gente já está falando de questões para além, embora a gente ainda esteja, né, no aspecto conceitual do yoga, né? Mas vou encerrar essa leitura aqui agora, vou começar uma outra aula, mas o que eu quero dizer é o seguinte, de tudo isso que a gente está vendo de conceito, do que é yoga, vocês podem perceber que o yoga ele tem caminhos que eu posso seguir. Ele tem caminhos mais práticos e ele tem caminhos mais de uma busca muito subjetiva, porque eu preciso experimentar. Por isso que o yoga é uma ciência. Ele é comprovado, mas você tem que passar pela sua própria experiência. E não é uma experiência leviana, ela é conduzida, ela tem uma metodologia muito precisa. Então, o que a gente tem que entender é isso. O yoga também é um sistema metodológico para se chegar aos objetivos. Bom, vamos parar por aqui, senão a cabeça funde, o motor não aguenta. E eu não quero isso, eu quero que todo mundo fique bem, que essas gotinhas aqui de 10, 15 minutos sejam favoráveis para que a gente queira mais e mais e mais e mais, tá bom? Encerrando por aqui. Namastê.